Há certas coisas que podemos tomar como certas. Primeiro, que a adoção é uma coisa boa e muitas vezes bem-sucedida. Segundo, que muitos problemas são poupados se a criança é avisada em tenra idade sobre ser adotada. E, inversamente, que muitos problemas surgem da demora em dar informações. Uma terceira coisa é o valor da estabilidade e continuidade no lar. Esse é um assunto que afeta todas as crianças. Esse trecho foi retirado do livro Pensando sobre as Crianças, do pediatra e psicanalista inglês Donald Winnicott. Eu sou a Vicky Fernandes, psicanalista e publicitária, e esse é o podcast Neurotiquem? Aqui a psicanálise e assuntos relacionados serão abordados com uma linguagem democrática. Fica à vontade, o divã é todo seu. A adoção é uma das tantas maneiras de se constituir uma família. A busca pela convivência com maior integridade e unidade entre todas as pessoas envolvidas é uma das formas de prover condições suficientemente boas para enfrentar as dificuldades que eventualmente vão aparecer pelo caminho, seja da pessoa adotada quanto das famílias pretendentes à adoção. A nossa companhia desse episódio é o Valdemar Júnior, psicanalista formado pela Sociedade Paulista de Psicanálise, filósofo e economista, além de atuar em consultório particular. Valdemar, seja muito bem-vindo ao Neurotiquem. Olá, Vicky. Prazer estar aqui contigo, com seus ouvintes, e obrigado pelo convite para poder falar um pouco desse assunto tão importante para a sociedade que é a adoção. A adoção é intermediada pelo Poder Judiciário e demanda uma série de etapas, além de toda a troca emocional, física e psíquica dos envolvidos. O tema é extenso e tem muitos detalhes para cada etapa, mas junto com o Valdemar a gente vai direcionar esse episódio para conversar sobre partes desse processo. Talvez você tenha conhecido alguma família ou faça parte de uma que eventualmente tenha vivido o tabu da revelação para a pessoa adotada. A adoção tem pelo menos 3 partidas diferentes: da mãe biológica, da pessoa que está sendo adotada e dos responsáveis, pais que estão adotando. Toda adoção carrega em si um rompimento, independente da maneira como isso aconteceu. Além do mais, não existem pessoas reais sem histórias, até mesmo um recém-nascido, independente do tempo que viveu com a família biológica. O Saulo Cunha, mestre em psicologia clínica e membro do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana, diz o seguinte: a adoção é a relação entre o parto e a partida, sendo o parto o momento e a partida o processo. Não necessariamente a pessoa adotada teve um ambiente de origem satisfatório, mas a dor do desconhecimento e de desligamento desse contexto pode ser um grande atravessamento para o sujeito. Toda pessoa tem direito de saber sobre sua origem. Valdemar, como o processo da revelação interfere nas condições psíquicas da pessoa adotada? Primeira revelação, né? O que é a revelação? A revelação é levar a informação de que o adotado é adotado, seja ele um adulto, seja ele uma criança, seja ele um adolescente. É levar a informação da adoção para aquele que é adotado e não sabe. Muitas crianças chegam muito novas, né? Chegam bebês para novas famílias. E muitas vezes isso não é contado, é deixado para o tempo, né? Vai passando o tempo e as pessoas não contam, tem certa dificuldade para contar sobre a adoção. Quanto à influência no psiquismo, no desenvolvimento das pessoas, eu vejo que tem 2 possibilidades de se receber essa revelação e como ela pode influenciar. Uma de forma muito natural, se receber a revelação, a informação da revelação de forma muito natural, e isso acontece normalmente quando se é falado à criança desde pequeno, e de forma natural, de forma em que se fale sobre a adoção de uma forma de que é uma coisa normal, é uma forma de criação de um vínculo, de um estabelecimento de um novo vínculo familiar. E muito importante deixar aberto espaço também para que se possa falar sobre adoção em casa. Não só trazer a revelação e de repente falar, olha, e não se fala mais nada mais sobre isso. Tem famílias que fazem isso, né? De, olha, estou te falando que você é adotado e não quero mais ouvir falar sobre isso. É importante deixar esse canal aberto de conversa, porque pode angustiar isso, trazer um monte de dúvidas, e essas dúvidas podem fazer com que a pessoa queira descobrir mais coisas.
E então é fundamental que seja aberto esse canal de comunicação entre os pais e a criança, ou adolescente, ou adulto que foi adotado. E um eventual apoio, né, para a criança, para aquele que é adotado, um dia se quiser procurar os pais biológicos, porque essa é outra trava que se coloca também. As famílias começam a achar que a criança, ou que aí já um adolescente, um adulto, está procurando os pais porque não amam os pais adotivos. E não necessariamente é isso. Aliás, dificilmente é isso, né? Existe aí uma necessidade de conhecimento da história, da própria história, como você mesmo falou, e como até previsto em norma legal, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, existe ali a previsão de que toda pessoa tem direito a conhecer sua origem. Está ali no artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se tratando de forma natural, se revelando de forma natural, e aí acho que a revelação tem mais a ver com a forma como é falado do que com o conteúdo. Porque o conteúdo é sempre o mesmo. O conteúdo é você é adotado e conta o que souber, obviamente, dentro daquilo que a pessoa puder absorver, né? Porque você não vai falar para uma criança de 2 anos, por exemplo, tudo que aconteceu na vida dela se for muito pesado. Vai trazendo isso aos poucos e na medida da necessidade, né? E a outra forma, que começa a ser um pouco complicado, é quando essas primeiras coisas que foram ditas da revelação feita de forma natural não ocorrem. Quando vai se deixando o tempo passar, a criança vai crescendo, vai se tornando adolescente, quanto mais tempo se passa, mais complicado para absorver essa informação, né? Quando se fecha esse canal de comunicação também, se vem com essa proibição de se tratar sobre o assunto. Se faz a revelação e normalmente se diz, né, algo do tipo, não falamos mais nisso. Outro problema também, quando se fala mal dos pais biológicos, pais que trazem assuntos pesados sobre os pais biológicos, falam mal e a criança pode pensar, o adolescente, seja quem for, pensar ali, né, poxa, se meus pais eram tão ruins e eu nasci dali, o que eu sou então, né? Essa coisa do manter o tabu, esse assunto como tabu dentro de casa, não se fala mais nisso, não se abre não se abre espaço para poder discutir sobre isso, para poder falar sobre a história da pessoa. Eu acho que tem essas duas possibilidades, ou se receber com naturalidade ou se receber como algo errado, algo problemático. Tudo vai depender da forma como se fala, da abertura que se dá para se desenvolver o assunto. E conforme você foi falando, Valdemar, eu fui pensando aqui, porque muito dessas movimentações e adoções que acontecem dessa pessoa, seja ela uma criança, um adolescente, um adulto, a gente também está falando das possibilidades das famílias num contexto interracial. Então, seja uma pessoa adotada negra ou branca, uma família que está pretendente à adoção, seja essa uma família branca, negra ou de qualquer outra raça. Você sente que esse processo da revelação fica mais escancarado, fica mais, talvez, naturalizado, dependendo de qual é a estrutura familiar, de acordo com as raças que estão envolvidas? Eu acho que a adoção interracial, ela é, como você falou, é mais escancarada, né? 2 pais brancos e um filho negro, fica difícil até de imaginar que o filho seja biológico. Acho que fica claro para o filho, para aquele que é adotado, que não é filho biológico. E acho que esse processo tende a ser mais fácil, talvez. Não que seja, não mais fácil no sentido de ser fácil para os pais de falar, mas fica mais latejando ali a necessidade de se tocar no assunto. Porque é muito claro que há uma adoção ali. Então a revelação dentro daquilo que se tem de informações sobre a história da criança, trazer para ela, e quando eu falo criança, eu tô falando adolescente, adulto, eu tô falando de adotado, né? Trazer essas informações dentro daquilo que se sabe. E nas questões, nas adoções interraciais, acho que isso fica com mais força por conta dessa diferença, né, do biotipo, da questão racial, étnica. Fica mais escancarado, né? Talvez um convite maior para que esse assunto efetivamente seja abordado e não necessariamente ocultado, né, como você mesmo comentou, esse ocultar a história do indivíduo. E não necessariamente vai se falar, né?
Porque tem pais que realmente não vão falar, independente de ser uma adoção interracial, por exemplo. Existem questões que são próprias desses pais que impedem que eles façam a revelação, independente de ser algo muito escancarado. Esse é um excelente ponto, né? A gente até estava aqui muito pensando nas possibilidades, partindo de um lugar ideal de se dar a notícia para a pessoa adotada que é adotada, né? Mas de fato vão ter situações, pessoas que talvez não tenham esse ferramental ou até mesmo uma estrutura emocional para dar passos adiante, né? De dar informação para essa pessoa, de contribuir ativamente nessa busca, se tiver desejo de busca, né? Pela pessoa adotada, enfim. Mas até conforme você foi falando, Valdemar, me veio algo aqui na cabeça, porque por muitas vezes, quando eu escutei sobre a adoção, a palavra abandono veio, assim, muito próxima, muito acompanhada na narrativa das pessoas que estavam ali elaborando o assunto, né? Quando a gente fala abandono, a gente está falando de uma palavra muito forte, muito profunda, principalmente sabendo que toda história é uma história, cada motivador é um motivador e cada situação é uma situação totalmente diferente, né? Qual é a sua opinião sobre o termo abandono que eventualmente é usado, acaba sendo usado nas histórias de adoção? Eu não gosto desse termo, Vicky, de abandono. Abandono me leva a pensar que a criança foi, por exemplo, colocada numa lata de lixo, por exemplo, ou colocada, entregue à própria sorte. E me vem até agora uma história até recente de uma moça, de uma mulher que foi estuprada e ela levou a gestação até o final e entregou a criança em adoção. Foi a atriz Clara Castanho. Ela disse: eu não tenho condições de cuidar dessa criança. Até porque a criança remete ela à questão do estupro. E essa questão, aí entra toda a subjetividade. Tem pessoas que ficariam com a criança, tem pessoas que não ficariam. Não dá para fazer um julgamento aqui. Agora, abandono me parece um termo com uma conotação muito pesada. Algo que culpabiliza, inclusive, aquele que entrega. E eu acho que esse termo faz até com que se dificulte a entrega legal da criança. A entrega para a vara da infância e da juventude, para o conselho tutelar, por exemplo. Porque pode ficar com aquela pecha, né, de a mãe que abandonou, a mãe má. E eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado com esses termos. Talvez o termo de entrega, a entrega do filho em adoção seja mais adequado, porque a entrega de um filho para adoção para uma pessoa cuidar não é um abandono. Pode até vir a ser sentido pelo adotado no futuro, como um sentimento de rejeição, de abandono. Mas socialmente isso marca demais aquelas pessoas que entregam os filhos. E não necessariamente está abandonando. Existem diversas situações, inclusive questões dos nossos problemas sociais do nosso país, que faz uma pessoa ter que entregar um filho. Muitas vezes sem querer entregar, né? E se culpabiliza essa mãe. E muitas vezes não se fala do pai, por exemplo, que normalmente já se foi há muito tempo, né? Fez o filho e desapareceu. Até por isso, muitas vezes, as mães entregam porque, se você for pensar, tem muito adolescente que engravida, o pai desaparece e depois tem que cuidar com uma criança, tem todo o peso da família contra, algumas famílias contra, não todas, também não dá pra gente generalizar, mas fica aquela pessoa com uma criança com outra criança e faz o quê? Então, ter a grandeza, muitas vezes, de poder entregar essa criança para poder ser cuidada de uma forma melhor. E não, o abandono me parece algo um pouco pesado, parece pesado o termo. E é impressionante, Valdemar, como isso efetivamente recai sobre a mulher e sobre a mãe na sociedade de hoje. Você muito bem pontuou. Às vezes não se tem notícias desse pai porque esse pai foi embora há muito tempo. Né? E tem uma discussão, uma larga discussão no que a gente tem hoje como estrutura da sociedade, de como que esse homem ele faz essa interlocução num sentido até de falta de interlocução, da falta de responsabilidade, de perceber essas movimentações que podem vir a acontecer, ou seja uma gravidez, ou seja algo uma violência que aconteça. Então o homem ele passa a ser um certo coadjuvante da história e não uma das peças principais, um dos elementos essenciais para essa constituição. E aqui, quando a gente fala pai, a gente está falando de
pessoas de qualquer gênero, que possam ser denominadas como pai. Isso não diz respeito a um sexo Exato. ou um gênero especificamente. Mas, independente disso, esse lugar de maior peso e que esse é apontado muito para a mulher o tempo todo, constantemente. Nós somos um país machista, né? Misógino também, exatamente. Então, quando a gente fala disso, né, quantos pais já não abandonaram crianças, mesmo não sendo crianças ou pessoas adotadas, mas foram abandonadas por essa figura. Também não podemos desconsiderar que esses abandonos efetivamente podem acontecer por parte da mãe, mas ainda assim a gente está falando de abandonos e abandonos diferentes, né, que é totalmente diferente de uma visão da adoção, que é o que você está contribuindo aqui, falando um pouquinho mais, né, da gente eventualmente não usar o termo abandono e poder usar de repente palavras como esse rompimento, como essa mudança, ou como um processo que faz parte da vida de algumas pessoas. É uma entrega, né, de um filho na adoção, a ser cuidado por outra família. Valdemar, sabe algo, uma informação que eu escutei do Luiz Schettini Filho, que é psicólogo e filósofo e se aprofunda bastante na questão da adoção. Ele disse que percebeu ao longo dos 20, 25 anos ali de estudo que ele tem na área, que existe uma precocidade no desenvolvimento sexual de pessoas adotadas. Mesmo que não saibam exatamente a sua origem, mas tenham uma única certeza em relação à sua vida, de que foram fruto de uma relação sexual. E isso também podendo acelerar o ritmo do desenvolvimento para chegar na concretude de constatações sobre a origem. Essa informação foi uma informação nova para mim. Achei muito curioso. Isso me faz pensar, Vicky, me vem essa questão de uma pessoa adotada querer engravidar e tentar dar um destino diferente daquele que teve, de poder, em vez de entregar o filho em adoção, reter o filho para si. Poder dar um destino diferente, dessa vez como a pessoa que vai cuidar da criança e não entregar, como foi feito no caso da história dessa pessoa. Boa, muito interessante. Valdemar, e quais são esses números atualizados de famílias pretendentes para adotar e pessoas a serem adotadas? Você tem esse número atualizado aqui no Brasil? Eu consultei o site do Senado, Vicky, e tem uma informação lá do dia 31 de maio desse ano, e traz informações do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é o SNA, que fica lá hospedado no site do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E os números são impressionantes na questão das diferenças, né? Porque nós temos pretendentes cadastrados, 46.390 casais. E crianças aptas à adoção, 3.770 crianças. Crianças e adolescentes, não é? O quê? Ou seja, não, quase 15 vezes mais pretendentes do que adotandos. Nossa, mas eu podia jurar que esse número era inversamente proporcional, que eram muito mais pessoas a serem adotadas do que efetivamente famílias pretendentes à adoção. Eu tenho um pouco a sensação de que esse número é muito maior de pessoas a serem adotadas, não? O número de crianças a serem adotadas é realmente esse, né? Trazidas aí dentro do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, 3.770, o número que eu tenho aqui de 31/5/22. O que pode ocorrer, esse estranhamento seu, Vicky, é de uma confusão que se faz em relação a crianças aptas à adoção e crianças institucionalizadas. O número de crianças institucionalizadas realmente é maior do que o número de crianças aptas à adoção. Porque para estar apta à adoção, é preciso que essa criança, esse adolescente que esteja institucionalizado, tenha um processo de destituição do poder familiar. Ou seja, a família perde o direito de pais sobre a criança. Para isso tem um processo. Somente após a destituição do poder familiar é que essa criança institucionalizada ela vai para a adoção. E nem sempre a criança institucionalizada vai para adoção, nem sempre tem a destituição do poder familiar. Porque, em regra, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece que a prioridade é a volta da criança
do adolescente para a família de origem. Essa é a ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente e dessas questões que lidam com o menor no Brasil. Se foi afastado da família por algum motivo, a ideia é retornar para essa família desde que ela esteja estável. E óbvio que tem casos que não vai acontecer isso, que não tem como acontecer isso. Então aí tem a destituição do poder familiar, mas tem que ter esse processo antes para a criança poder ir para ser habilitada para adoção. Fica mais compreensível a partir desse ponto, né? Mas curioso, porque para mim esse número era o extremo oposto. Muito mais, como eu falei, né? Muito mais pessoas a serem adotadas do que efetivamente famílias disponíveis e pretendentes a. Curioso esse dado. E aqui nós temos um dado de 46 mil pretendentes cadastrados, esses já habilitados para adoção também, porque tem o pessoal da fila também, né? Pessoal da fila para ser habilitado, porque no processo você entrega a documentação lá na Vara da Infância e da Juventude e a partir daí tem entrevistas com os técnicos do judiciário e a partir daí, se for verificado que o casal tem condições de adotar, aí sim eles são habilitados, né? Então tem mais gente do que esses 46 mil aí. É um processo longo? Demorado? Gira em torno de 1 ano hoje o processo de adoção, né? Tem os prazos todos, né? Etapa por etapa do estágio de convivência, do período de habilitação, do máximo de tempo que uma criança pode ficar institucionalizada. Tudo isso é definido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas hoje, a partir do momento em que os pais, o casal, né, seja quem for, esteja habilitado para adoção, gira em torno de 1 ano. E tem essa questão, né? Esses números também trazem uma outra coisa muito interessante, Vicky, porque se você pensar que tem 15 vezes mais pretendentes do que criança, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Porque todas as crianças eram para estar adotadas já. E o que explica isso é o perfil traçado pelos adotantes. Os adotantes querem crianças brancas e bebês. E a maioria, eu até pesquisei esse número aqui, são 71% das crianças são pardas e negras. 71% são pardas e negras. Então tá fora do perfil desejado pela maioria dos adotantes. Por isso que tem essa disparidade aí. Nossa, que triste, meu Deus do céu. E desse número, por acaso você sabe o percentual de pessoas dessas famílias pretendentes a adotar? O percentual de quantas delas são, por exemplo, famílias pardas ou negras? Eu não tenho esse número, mas a última vez que eu vi uma pesquisa sobre esses dados era bem baixo. Tipo 80% de famílias brancas e 20% de famílias pardas ou negras adotando. Essa é uma fotografia do que a gente vive hoje no Brasil, né, Valdemar? Tem essa questão, né, da necessidade da dificuldade até, né, de se ter esse contato interracial, tem a questão de preconceito, de racismo, tudo. Mas a gente pode pensar também numa outra situação que remete a dificuldades, a problemas psicológicos das próprias pessoas que estão adotando. Tem pessoas que não querem lembrar que são pais adotivos. São pessoas que precisam ter dentro de si a convicção de que são os pais. A questão da adoção não passar pela cabeça. Porque muitas vezes, a maioria das pessoas que vão adotar são pessoas que são estéreis, lidam com a esterilidade. Muitas vezes o luto da esterilidade não foi realizado. Então, se você traz uma criança negra para uma família branca, isso vai ser bastante chamativo, né? E a pessoa vai se lembrar de que ela é pai e mãe adotiva. Óbvio que ela sabe. Mas no dia a dia, essas questões podem levar algumas pessoas que têm problema com a esterilidade, e isso ser um problema para elas, a serem lembradas sempre que são estéreis. Na verdade, tem esse laço, né? Esse enlace dessas duas questões. Pessoas que não conseguiram lidar com a esterilidade, não fizeram um luto adequado e que tentam trazer uma criança o mais parecido com a família possível, para realmente não ter essa lembrança, não entrar em contato com essa lembrança, na verdade. Tem uma repressão aí, né? E você sente que, de alguma forma, os órgãos públicos fornecem esse tipo de acompanhamento, de suporte, ou até mesmo de identificação dessas questões por parte das famílias pretendentes? Ou o que diz respeito a esses órgãos públicos seja muito mais um contexto judicial e burocrático? Então, o que existe são as entrevistas que são feitas com os psicólogos ali, né, que são técnicos do judiciário para adoção.
E aí são verificados os motivos para a adoção. E às vezes se verifica que tem ali um problema em relação à esterilidade. E é interessante isso, né? Porque em alguns lugares o tempo começa a passar, as pessoas começam a reclamar desse tempo que está passando e não aparece, porque assim, a criança vai ser apresentada para esse casal, para essa pessoa que vai adotar, dentro do perfil que ela escolheu. Vai passando o tempo, a pessoa vai ficando na fila, às vezes acontece a mudança de perfil. Já que tá demorando tanto, eu vou mudar o perfil aqui para conseguir logo uma criança. E muitas vezes pode acontecer disso ficar pior, a emenda ficar pior que o soneto. Porque se deseja um perfil e se adota outra. Por exemplo, você quer uma criança e de repente adota um grupo de irmãos. Vem 3 irmãos. E a pessoa não consegue lidar. Não consegue lidar com essas 3 crianças. Então a mudança de perfil, às vezes a pressão para a mudança de perfil também não é bom. Precisa ver o que a pessoa consegue lidar. Aquele perfil que ela vai conseguir lidar. Então isso também tem que se tomar cuidado, né? Em relação a essa mudança de perfil para a coisa andar mais rápido. Valdemar, e sobre a não revelação da origem da pessoa adotada? Eu vi que tem famílias que têm dificuldade de revelar para o adotado que ele é adotado, ou seja, a revelação não é feita. E aí quando a gente pensa nessa dificuldade de trazer essa informação para quem é adotado, essa dificuldade dos pais ou daqueles que estão fazendo as funções parentais, vem muito questões dessas próprias pessoas que não levam a informação, né? E esconder essas informações sobre a adoção, elas podem refletir negativamente na própria dinâmica familiar, no desenvolvimento do adotado. Né? Por exemplo, num adotado pode gerar uma desconfiança, porque se faz um esforço para se esconder essa informação, muito provavelmente tem ali um clima estranho, né? Aqueles não ditos, segredos, uma tentativa de afastar a criança ou adotado, de algumas pessoas da família, com aquelas pessoas que podem vir a trazer essa informação, ou de vizinhos. Existe uma certa superproteção, que vai inclusive influenciar ali no desenvolvimento, na criatividade, na espontaneidade da criança. E tudo isso girando em torno dessa informação que não pode vazar, dessa informação que tem que continuar escondida. Né? E isso é ruim também, porque traz preocupações para a própria família, para os pais, né? Que não deixa o filho em contato com as pessoas. Né? E a questão da superproteção, como eu tinha falado. E tem uma questão interessante que é o próprio adotado, ele pode desconfiar de que é adotado, e dependendo de como é o clima nessa família, como é essa dinâmica familiar, ele mesmo ter receio de perguntar. Porque percebe que o tema é proibido, é um tabu dentro de casa. Pode ter medo de magoar os pais, se perguntar, né? Dado esse clima. E aí esse adotado vive angustiado com essa dúvida que ele tem. É ou não é adotado? Existem diversos sinais de que pode haver ali uma adoção, né? E aí a gente pensa, né? Aquela coisa da criança que está crescendo, vai para a escola e pede foto da mãe grávida no Dia das Mães, sei lá, um monte de coisa, biotipo muito diferente, contradições e histórias contadas, né? Cada hora conta uma história de alguma forma. E isso vai fazendo com que o clima dentro de casa, ou a dinâmica familiar, vá girando em torno disso, de se esconder essa informação. E não dá margem a se falar. Não dá margem, principalmente para a pessoa que é adotada, conseguir tirar essa dúvida, né? Porque pode perceber que seja um tema tabu, um tema que não se pode tocar. Boa, perfeito. Para o Winnicott, na ocorrência de manejo inadequado com o bebê adotado ou ainda sob cuidados da família biológica, pode gerar consequências no seu amadurecimento. Uma série de comportamentos podem derivar dessa deprivação, que é o ato de teor destrutivo, gerando movimentações antissociais do indivíduo. A importância de um ambiente saudável e cuidado contínuo, principalmente da permanência da nova família, vão ser essenciais para a reconstrução de um novo contexto. A pessoa adotada já vive uma ruptura da sua história,
mas há uma certa expectativa dos envolvidos que exista a sutura ao longo do tempo. A ruptura é a quebra das relações, e a sutura, popularmente conhecida nos termos médicos como pontos cirúrgicos que são feitos na pele. Valdemar, a gente pode considerar que o interesse pela busca para ter mais informações sobre a origem e família biológica faz parte da sutura do processo adotivo? Vic, eu não sei se a procura pelos pais biológicos é sempre uma tentativa de fechar ferida, no caso de uma sutura, por exemplo. Para mim, me parece mais algo intrínseco do ser humano, de saber a origem, a própria origem, né? E aí, no caso, a completar o espaço vazio da própria história. Se a gente for pensar, uma das grandes perguntas do ser humano é de onde nós viemos. Essa é uma das grandes questões da humanidade, não só de pessoas adotadas. Se for pensar na Grécia Antiga também, até 3.000 anos atrás, alguns pensadores começaram a se questionar, né, de onde veio tudo isso, qual que é a origem de tudo isso. E aí, obviamente, retirando as explicações sobrenaturais, né? Tentar entender de onde se origina as coisas, de onde nós nos originamos. E o adotado que não tem essa informação pode querer procurar os pais biológicos se os pais adotivos não tiverem informações, não? E muitas vezes não tem mesmo. Ainda mais se você pegar pessoas ali, adoções da década de 70, 80, em que não necessariamente as adoções eram feitas nos termos da lei, e sim eram as famosas adoções à brasileira, em que você registra um filho em nome próprio. Normalmente não se tinha informação de onde vinha a criança. Eu acho que isso vai implicar, essa busca dos pais não implica necessariamente um descontentamento, uma infelicidade, uma mágoa, ingratidão com os pais adotivos. Eu acho que implica mais uma saciedade da curiosidade, de se encerrar, de se resolver, muitas vezes, fantasias que são criadas para conseguir acalmar um pouco a própria curiosidade, né, do conhecimento do motivo da entrega. Sem contar questões básicas, né, de saber se tem irmão, histórico de saúde, que é importante. Basicamente, na meu entender, essa coisa do preenchimento de um vazio histórico, né, a possibilidade de simbolizar um passado. No caso de uma sutura, um fechamento de ferida, não necessariamente sempre vai ser um fechamento de ferida, e sim acho que completar mesmo um vazio existente. Um vazio que muitas vezes faz fantasiar, para tentar aplacar a angústia que existe em relação a isso. Uhum. Esse lugar da fantasia, por tantas vezes, para reduzir o tamanho dessa angústia, desse vazio, como você disse, né, Valdemar? Essa busca por fantasiar quem foram esses pais ou quem foi essa mãe biológica, da onde vieram, faz parte de exatamente como você falou, da origem, né? E talvez fantasiar seja a ponte que você possa ter um pouco mais de acesso àquilo que é tão distante, que é tão, até um determinado ponto, dependendo do caso, tão distante e tão impossível de ser tocado, de ser percebido, de se chegar ali. Quando você fala sobre fantasia, e muitas vezes tem muita idealização também, né? Porque a partir do momento que você não sabe exatamente, ou não tem um contexto, ou não tem uma claquete sobre a família biológica, dá a oportunidade para o indivíduo de idealizar muito aquilo que essa pessoa gostaria de saber sobre essa família, né? E esse lugar entra até nisso que a gente está falando, né, da fantasia. Então, uma idealização daquilo que pode ser, ou daquilo que se desejaria que fosse. Acho que a fantasia é como forma de idealização da família biológica. Bom, quando você fala dessa questão da idealização, realmente isso pode acontecer, né? É interessante. Às vezes a criança começa a receber um monte de não pode fazer isso, vai crescendo, vão começando as interdições, né? E aí pensa, né? Acho que com meus pais biológicos não seria assim. Eles deixariam fazer o que eu quisesse. E Freud até traz um texto dele, Romance Familiar. Ele traz essa questão da fantasia, justamente essa questão da fantasia de adoção, em que a criança, ao ir crescendo, vai recebendo essa carga de proibições, de interdições, de que isso não pode, aquilo não pode, e começa a pensar, poxa, acho que eu sou adotado.
porque meus pais biológicos mesmos deixariam eu fazer isso. E aí Freud conclui ali que, na verdade, isso é a busca por aqueles pais primitivos, os pais, mesmo os pais adotivos, seria a busca desses pais. E aí, no caso, a criança que não é adotada e começa a fantasiar de que seria adotada, também é essa busca pelos pais de tempos primeiros, de tempos em que a criança era pequena e poderia fazer tudo o que queria. Então, uma idealização a partir da castração dos pais. É uma possibilidade, né? Valdemar, como de costume, eu abro uma caixinha de perguntas ali no Instagram para entender o que as pessoas querem saber mais sobre o tema, e nesse caso sobre adoção. E surgiu uma pergunta muito interessante relacionada às dificuldades que pessoas LGBTQIAP+ podem enfrentar no processo de adoção. Você tem números que representem a quantidade de pessoas LGBT que estejam, por exemplo, na fila pretendentes à adoção? Eu vi que nos dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA, que está lá no site do Conselho Nacional de Justiça, hoje aparecem 46.390 pretendentes cadastrados. E desses 46 mil, 4% são casais homoafetivos que procuram adoção e estão na fila da adoção já habilitados. Então tem esse percentual de 4% do total de pretendentes, né? E você sente que, de alguma forma, essas pessoas passam por dificuldades maiores do que, por exemplo, casais hétero? Olha, em relação ao processo, não é para passar, né? O processo tem que ser igual para todos. Os técnicos do judiciário são os assistentes sociais, os psicólogos, o processo tem que ser o mesmo, as questões têm que ser as mesmas, a avaliação da vida pregressa, das motivações, da capacidade de cuidar, financeira, emocional, etc. Eu vejo como algo pode ser complicado porque nós vivemos num país preconceituoso. E o que acontece? Vai depender da preparação desses pais, dessas mães, desse casal homoafetivo, de preparar a criança para lidar com preconceito e para poder não se martirizar em relação à aceitação, de que as pessoas vão aceitar. Uma coisa é respeito, outra coisa é se martirizar em relação à aceitação, né? De que todo mundo vai aceitar desse tipo de adoção. Mas aí também nós temos adoções interraciais, nós temos vários tipos de adoção e existem aquelas pessoas que vão julgar, não tem jeito. Você falando, eu lembrei de um texto do Kurt Lewin, um pensador prussiano, e ele traz a questão de educação da criança judia. Ele era judeu, né, de família judia. E ele realmente ele fala bem nesse sentido mesmo, de preparar as crianças para saber que vai ter antissemitismo na Europa, na época que ele estava escrevendo isso. E que não se martirizassem para serem aceitas. Ora, não tem que se martirizar para ser aceita, tem que realmente viver aquilo que se é. Os pais homoafetivos são homoafetivos e trabalhar isso no sentido de que isso não possa abalar a capacidade dessa pessoa viver bem. Porque preconceito vai ter sempre, independente de ser racismo, homofobia, misoginia. Infelizmente, nós vivemos num país e num mundo que é assim. E acho que passa essa questão da adoção homoparental, ela vai passar justamente pela educação, pela preparação da criança para lidar com preconceito. Como você falou, né? Estruturalmente a gente está falando de um contexto de sociedade ainda muito problemático, mas que essas pautas, até mesmo do que a gente falou aqui no episódio, né? Sobre revelação, sobre a origem, partindo de um lugar igual, independente de qual seja a constituição dessa família que está adotando essa pessoa. E indo mais ou menos por essa mesma linha, você até comentou dessas adoções interraciais, que foi algo que a gente falou um pouquinho antes. A gente sabe, já foi à mídia, algumas pessoas famosas, celebridades, que fizeram adoções de pessoas, de crianças de outros países e que trouxeram para o seu país de origem, né, dos pais adotivos. Como são esses processos de adoção de pessoas de outros países, né? Como que isso pode impactar no psiquismo da pessoa? Porque eu fico pensando, já é um processo
naturalmente de uma adaptação intensa e profunda, né, e contínua ali de todas as partes envolvidas. Fico imaginando ainda com essa camada extra de adaptação de uma nova língua, talvez, de uma nova cultura, de um novo país. Você sente que isso pode efetivamente dificultar o processo de adaptação desse novo contexto? É interessante isso da adoção internacional, né? Porque passa bem por isso que você está falando, da questão da adaptação. E quanto mais idade a criança tem, parece que vai sendo mais difícil, porque vai criando raízes na cultura do país em que ela nasceu. E se passa para um país, por exemplo, vai morar num outro país em que a cultura é muito diferente, tem uma língua diferente, parece ser um pouco mais complicado, porque tem essa questão da adaptação. E aí tem uma questão muito importante, porque essa questão da adaptação à cultura nova, à língua nova, pode se refletir na adaptação, na criação do vínculo, na facilitação do vínculo com essa família nova. E aí isso ser sentido como uma dificuldade de vinculação. Então, aquilo que provavelmente é uma dificuldade já grande de uma adaptação cultural, adaptação em relação à língua, pode ser sentido pelos pais como uma dificuldade da criança de se vincular a eles. Isso pode trazer um problema, né? E frustrações, como uma não aceitação. Uhum. Sim. Muitas camadas de adaptações, né? Sim. Dessa pessoa. Principalmente, como você disse, se ela chegar mais velha nessa família. Mais velha, ou seja, numa pré-adolescência, numa adolescência ou como adulto. Eu tô aqui com essa dúvida também, que foi uma dúvida que surgiu na caixinha de perguntas. Qual é a sua opinião sobre a frase pai ou mãe é quem cria? Pai e mãe, para mim, é aqueles que exercem a função parental, aqueles que cuidam, aqueles que dão amor, dão segurança, que provêm os recursos, aqueles que estão com a criança, que estão criando, vamos colocar assim, criando nesse sentido, né? De exercendo a função parental. Mas é interessante também que essa frase do pai e mãe é aquele quem cria, me parece que libera algumas pessoas da responsabilidade que tem sobre os filhos, né? Porque se é aquele que cria e eu não estou criando, então não tenho essa responsabilidade de pai e mãe. De repente, pais separados, eu estou aqui, tá com a mãe e o pai não tá, o pai se separou, o casal se separou, não exerce essa função, essa responsabilidade que inclusive é legal, né, do poder familiar. Sim, então cuidado com essa frase, né, que pode estar muitas vezes isentando uma responsabilidade importante numa condição de uma pessoa Exato. Que principalmente precise desse olhar, desse cuidado, nos termos psicanalíticos desse holding, né? Exato. Nossa, é tanto detalhe, né? E tantas coisas que podem impactar diretamente nesse processo, que seria impossível a gente conseguir abordar tudo isso num só episódio, né? É muita coisa, é um mundo, a adoção é um mundo. Sim. Valdemar, eu quero muito agradecer a sua presença e disponibilidade para compartilhar mais sobre esse campo de estudo, sobre o seu tempo. Muito obrigada pelo tanto de informação que você trouxe aqui para o Neurotiquem. Tenho certeza que os ouvintes também apreciaram muito. Eu que agradeço o convite, Vicky, muito obrigado. Obrigado pelo espaço para a gente poder falar um pouco, como eu disse no começo, desse tema tão importante para a sociedade que é a adoção. Foi demais. Muito obrigada mais uma vez. Cosmódromo Estúdio.